Então fala, nação, beleza? Chega mais, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, porque vamos agora acompanhar a repercussão da mídia do Aeroflá, que está acontecendo agora. O Flamengo está indo em direção à Copa do Mundo de Clubes, o Mundial. O Flamengo vai com tudo e tem também informação sobre a saída do Gerson, que logo após o Mundial ele vai sair pro Zenit. Então vamos ver aí a mídia impressionada com o Aeroflá. E é isso, já se inscreve aí, vamos acompanhar agora, créditos na descrição. Vamos ver. Senhores, tudo bem, André? Boa noite, Marcela. Boa noite, Breiler. Uma ótima noite a todos. Flamengo viajando. Esse jogo aí, Flamengo e Chelsea, o principal que o Flamengo tem nessa primeira fase do Mundial de Clubes, é um dos jogos do ano para a gente assistir. Que legal. Pois é, estamos agora mostrando imagens ao vivo da Flamengo TV com o embarque dos jogadores entrando agora no ônibus que vai levá-los até o aeroporto. Fala, Breiler, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite para você, boa noite para o André, para o Fã de Esportes. O Flamengo que começa a sua caminhada no Mundial, tem um grupo que, de fato, com o Chelsea, mas o Flamengo tem condição, sim, de passar para as oitavas. E agora com a questão que se tornou, sim, algo a se debater no Flamengo internamente, o Gerson. Verdade. Porque é uma coisa impactante, Marcela. Não é um simples jogador que está saindo. É o capitão do time, um dos maiores ídolos, não só dessa geração, mas da história do Flamengo. E a gente vai repercutir isso daqui e como essa notícia também repercute internamente no Flamengo. Olha aí. Quando você fala, ele aparece, viu, Breiler? É assim. Bom, mostramos o Bruno Henrique, o Gerson também entrando no ônibus do Flamengo. Quem está acompanhando tudo bem de pertinho lá no Rio de Janeiro é o Rodrigo Jufo. Então ele chega aqui no Sport Center para trazer as últimas informações e também as impressões de quem está ali pertinho. Fala, Jufo, tudo bem? Oi, Marcela, boa noite, amigos do Sport Center. Esse é só o primeiro passo do Aeroflá aqui do Flamengo. O primeiro ponto é o CT Ninho do Urubu, da onde daqui a pouquinho vai sair o ônibus do Flamengo rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim para a disputa do Mundial de Clubes. Como vocês vinham falando aí, os jogadores já entrando no ônibus, todos à disposição do técnico Felipe Luiz. Gerson, entre eles, vai para a disputa do Mundial de Clubes. Estou aqui com meu amigo, ó. Animação, é torcida. Estou aqui com meu amigo. Ah, tá animado? Tô. 3-0 no Chelsea. 3-0 no Chelsea, gol de quem? Vai ser gol do Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. 3-0 no Chelsea. É 3-0 no Chelsea, expectativa lá no alto, todo mundo cantando. É daqui a pouco, Marcelo. Tempo que eu não via o Chapolin. E ele está no meio da multidão, entregue aos torcedores do Flamengo. Ele que é um símbolo da torcida do Flamengo. Bom, estávamos vendo em um outro ponto os jogadores entrando no ônibus do Flamengo e eles falaram agora há pouco, vamos ouvi-los. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né, primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. E na viagem, vão de truco ou Mario Kart? Como é que tá a resenha entre vocês aí, pra passar o tempo? De sono. Vai descansar. Você merece, né? Tava com a seleção também. Não, passei a madrugada viajando, saímos cedo de lá do Rio, de São Paulo. Então agora eu vou pegar essas horinhas de sono aí e quando der pegar uma sériezinha, alguma coisa pra passar o tempo. Quer indicar pra galera aí? Pô, eu tenho várias ali, eu baixei várias, o tempo é longo até lá. Valeu, parceiro, boa viagem, tá? Expectativa boa, importante, boa noite, né? Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Vai chegar. E só pra gente liberar aqui, né? Porque o pessoal já tá pra sair. O que você vai fazer para passar o tempo nessa viagem aí, meu parceiro? Vou dormir, que até agora eu não dormi. Saí na madrugada lá da seleção, então eu vou dormir o mesma coisa que o Léo Ortiz falou. Máximo possível. Tá certo, valeu, Danilão, boa viagem. Não, tô feliz, vivendo esse momento com muita alegria e agora é pra frente. Ansioso? Normal, né? Então, o pessoal, né, já perguntei pro Danilo e pro Léo Ortiz, o que você vai fazer para passar o tempo na viagem aí, que é longa? É longa. Conversar com... série, vai jogar truco. Ah, certeza. Não, vou assistir os caras jogar truco. Os caras são bons, os caras são viciados. Então, tem que começar a chegar... Mas vai ser importante pra tu ambientar com o pessoal também nesse momento. Vai ser legal poder trocar uma ideia com o pessoal e começar a conhecer cada um deles, né? Que é importante e vai ser bacana, vai ser muito legal. Boa viagem, representa a gente lá. Valeu.
Tá aí, ó, então, os jogadores falando, a Flamengo TV vai dormir, né? A madrugada toda viajando, vão dormir, vão descansar, porque tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Tem um Mundial de Clubes. Mas, André, você estava falando sobre o grande jogo, um dos grandes jogos que iremos assistir entre Flamengo e Chelsea. Pontua essa partida. É assim, porque alguns encontros dessa fase de grupos do Mundial de Clubes chamam a atenção e é natural que sejam os encontros de clubes brasileiros com os principais times do mundo, né? Os europeus. Então a gente tem no grupo do Botafogo o encontro do Botafogo com o Paris Saint-Germain, com o Atlético de Madrid, tem o Fluminense com o Borussia Dortmund, tem o Palmeiras com o Porto, que eu acho que é o jogo de nível técnico mais próximo entre um europeu e um brasileiro. Eu não entendo que seria uma surpresa de qualquer tamanho se o Palmeiras vencer o Porto. E tem esse Chelsea e Flamengo que ele apresenta uma curiosidade. Eu sei, agora as torcidas das demais equipes vão ficar bravas e tal, mas a distância técnica entre o Paris Saint-Germain e o Botafogo é de uma magnitude. Entre o Atlético de Madrid e o Botafogo também. Entre o Borussia Dortmund e o Fluminense também. Entre o Chelsea, o atual Chelsea e o Flamengo, eu te confesso que eu entendo o Chelsea como um elenco mais qualificado, jogadores que têm mais perspectiva em termos de futuro, porque tem muitos jovens ali, mas como time de futebol, eu gostaria de ver. Vai dar jogo? Não existe essa coisa de vai dar jogo. Eu quero ver, eu vou ver esse jogo com interesse, um tipo de interesse diferente em relação ao resultado que eu tenho em relação aos demais, exceto, como eu já falei, o Palmeiras e Botafogo. Eu acho o Palmeiras favorito contra o Palmeiras e Porto. Eu acho o Palmeiras favorito nesse jogo e favorito no grupo. Talvez seja uma responsabilidade extra que eu estou enviando ao time do Palmeiras. É claro, né? Falando em tom de brincadeira, mas eu acho mesmo que o Palmeiras é o favorito nesse grupo. Bom, estamos vendo, né, os jogadores entrando aos poucos no ônibus. Teremos um Aeroflá, a TV do Flamengo vai acompanhar e nós também estamos acompanhando todos esses passos. Então estamos ali na frente do Ninho do Urubu. Daqui a pouquinho vamos para o aeroporto com o Pedro Henrique Torre e vamos conversar também com o Pedro Ivo Almeida. Ele já está nos Estados Unidos, o Flamengo ainda não chegou, mas o Pedro Ivo já chegou nos Estados Unidos e tem muitas informações do Gerson e também vamos mostrar o protesto dos torcedores em relação à possível saída do Gerson. Quase tudo certo para a saída do Gerson. Ele vai mesmo para a Rússia, para o Zenit, porque o clube russo resolveu pagar a multa, uma multa que diminuiu bastante de valor depois da renovação do Gerson, e ele deve mesmo estar deixando o Flamengo. É um momento importante, é um ponto importante, e também esse último momento, esse último encontro do Flamengo com os torcedores. Breile. É sempre legal ver um Aeroflá, essa conexão dos torcedores mais humildes que não conseguem muitas vezes acompanhar o clube, de serem sócios torcedores e tem essa possibilidade de se conectar com o time, com os jogadores, é sempre muito legal. E a empolgação do torcedor do Flamengo existe porque enxerga uma possibilidade muito boa do clube pelo menos passar de fase. Isso daí é muito factível para o Flamengo. Mas é preciso observar além do Chelsea. O primeiro adversário é o Esperance, um time da Tunísia. O Flamengo andou se complicando com adversários mais frágeis, principalmente na Libertadores. Contra o Central Córdoba não conseguiu vencer. Aquele último jogo contra o Deportivo Táchira, por mais que tenha se classificado, deixou uma impressão ruim. O Flamengo passou sufoco no final, correndo o risco de ser eliminado. Depois do Chelsea tem o Los Angeles, um time que joga nos Estados Unidos, que conta ali com essa empolgação também, até por ter entrado de última hora no Mundial. Então o Flamengo precisa se cercar desses cuidados. Naturalmente, o Felipe Luiz vai tratar todos os adversários com a mesma deferência, com o mesmo respeito, mas eu entendo que o Flamengo precisa entrar com um nível de concentração muito alto para esses jogos e não só focar no europeu do grupo, não focar apenas no Chelsea. Antes tem o Esperance e decide a classificação contra o Los Angeles antes de encarar o Chelsea. É natural se uma derrota acontecer, mas assim como o André, vejo o Flamengo em condição de competir e fazer um bom jogo contra o Chelsea, que tem uma equipe jovem, uma equipe rápida e pode aí, de certa forma, o Flamengo se aproveitar dessa inexperiência. Boa, Breiler. Bom, o ônibus está saindo, vamos voltar com o Jufo e ele vai mostrar pra gente ali a alegria do torcedor. Daqui a pouco vamos falar do Gerson e como esses torcedores também estão dando o último adeus ao Gerson antes do Mundial. Jufo? É
É isso, Marcelo, o ônibus saindo nesse exato momento do CT Ninho do Urubu, com uma escolta policial, então todo um preparo, né, saindo um pouco mais devagar, até porque o Ninho do Urubu é um pouco estreita aqui a saída. Torcida já cantando, já na empolgação, nos braços da nação, Flamengo rumo ao Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Todo o elenco à disposição, a gente lembra que só o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves já estão em Atlantic City, sede do Flamengo no Mundial, lá em New Jersey, porque eles estavam com a seleção sub-20 no Egito e foram direto. O ônibus saindo nesse exato momento, nos braços da torcida, com direito a sinalizador, rumo ao aeroporto internacional Tom Jobim, para o voo às 11 da noite, rumo aos Estados Unidos, a estreia do Flamengo na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, na fase de grupos do Mundial. Então, há mais uma horinha até o aeroporto, Marcela. Certo, olha aí então, essa festa é o começo da festa, tá, do Aeroflá. Primeiro aí no Ninho do Urubu com esses torcedores e aí é claro que ao longo do caminho o ônibus vai passar por outros torcedores do Flamengo e lá no aeroporto a festa será completa para esse último tchau, para dar esse apoio, essa força que muitas vezes os jogadores precisam e faz a diferença também. André Kfouri, tem uma coisa também, não sabemos se vamos encontrar o Flamengo que joga o Campeonato Brasileiro nesse Mundial ou o Flamengo que jogou a Libertadores. São dois times bem diferentes. Esse é um dos principais pontos. O Breiler tem razão ao lembrar os jogos, principalmente da fase de grupos da Libertadores, em que o Flamengo teve uma campanha surpreendentemente abaixo do esperado, né? Jogos em que, em todos os sentidos, né? Defensivamente, ofensivamente também, o Flamengo não jogou à altura da sua capacidade, o que a gente viu acontecer no Campeonato Brasileiro. E isso, essa dupla personalidade, digamos assim, sempre no aspecto esportivo, ela mostra um dilema e uma situação interessante que precisa ser resolvida, não só para o Mundial, mas para o restante da temporada do Flamengo, que tem seus objetivos de conquistas das coisas importantes aqui no nosso calendário. O Mundial, o Flamengo sabe que não vai ganhar, muito provavelmente não vai chegar nem perto da decisão. Mas é preciso fazer um bom papel, é preciso deixar uma boa imagem, é preciso jogar de acordo com a capacidade do elenco que o Flamengo tem. Se no Mundial aparecer o Flamengo da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não sai desse grupo. Né? Os jogos, exceto Chelsea contra o Esperance e contra o Los Angeles, são jogos mais próximos em termos de camadas, né? Categoria de futebol, mais próximos da realidade do futebol sul-americano. O Flamengo é um time que tem condição de superar tudo isso, de suplantar isso, de ser mais do que isso. Mas até agora a gente, de fato, não viu, em especial na Copa Libertadores, esse tipo de desempenho. Eu conto, acho que a torcida do Flamengo conta também, com a motivação extra, com a mobilização, com o fato que o jogador de futebol entende esses eventos de uma maneira diferente. A diretoria do Flamengo já atuou publicamente para dizer que o Mundial não é um grande objetivo, que do ponto de vista econômico não interessa tanto ao clube. O jogador, acho que ele não liga ou não deveria ligar para esse tipo de coisa. Mas quando você tem um enfrentamento com um time da Premier League como o Chelsea na sua fase de grupos, você não quer, acima de tudo, você não quer deixar uma imagem que o seu time está a milhas e milhas e milhas de distância desse aí. É por isso que eu tenho muito interesse para ver esse jogo com o Chelsea. Bom, falamos aqui muito do Gerson e de um protesto do torcedor ali no Ninho do Urubu. Inclusive, eles imprimiram, né, uma nota de R$3 com o rosto do Gerson. Tem muito torcedor do Flamengo que está chateado com o jogador. Olha aí, ó. A imagem, o protesto do torcedor. Tem muito torcedor chateado com o jogador que deve mesmo deixar, aceitou a proposta, então deve deixar logo depois do Mundial e vai para a Rússia, para o Zenit. A proposta salarial é muito grande, vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. Ainda assim, acabou de renovar com o Fla, a multa que era muito mais alta diminuiu. Vamos para os Estados Unidos, vamos conversar com o Pedro Ivo Almeida, ele tem mais informações também da saída do Gerson e eu quero saber se já tem torcedor do Flamengo lá nos Estados Unidos também. Temos torcedor do Flamengo na saída do Ninho do Urubu, no aeroporto e lá nos Estados Unidos. Já tem torcedor do Fla. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite para você, boa tarde. Depois nos fale do fuso. Seja bem-vindo ao Sport Center.
Tudo bem, Marcela? Um beijo para você. Boa noite já por aqui, Atlantic City, casa do Flamengo nesse início de Mundial de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos, falando sobre o fuso, 1 horinha a menos em relação ao Brasil. Então já falamos sim de boa noite. Mas é que o sol demora a cair por aqui, até umas 8h45, 9 da noite, horário local, 9h45, 10 da noite, horário de Brasília. O dia fica bem claro por aqui, então por isso essa sensação de claridade que poderia parecer boa tarde. Mas você perguntou sobre torcedor do Flamengo aqui? Por enquanto nada. Estamos exatamente na porta do hotel que vai receber o Flamengo a partir da manhã desta quinta-feira aqui em Atlantic City. Repito, mas tudo que tem por aqui é uma movimentação de, claro, Matheus Gonçalves e João Vitor. Vieram da Seleção Brasileira Sub-20 direto para cá. E a turma de logística, de alimentação, aquele chamado posto avançado, equipe avançado, que chega 1, 2 dias antes do time aqui no hotel para preparar tudo, ver se está tudo certinho, alimentação, estoque, logística, chegada, segurança, tudo certinho. Só esse pessoal aqui fardado de rubro-negro, fardado de Flamengo, nas ruas de Atlantic City, nada por enquanto. É bom lembrar também, não tem jogo aqui. Os jogos nessa região acontecerão na Filadélfia. Atlantic City em Nova Jersey, você cruza para o estado da Pensilvânia, na Filadélfia, lá sim, no Lincoln Field, os 2 primeiros jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. Passeamos por lá ontem também, muito pouca mobilização ainda para futebol, muito de beisebol, jogos e tudo mais, futebol americano sempre espalhando camisa pelas ruas, mas pouquíssima mobilização. A gente até procurava saber de um, de outro, muito pouca gente sabendo que vai rolar Mundial de Clubes. A gente fala de Mundial, de World Cup, e sempre todo mundo fica meio, mas não é ano que vem? Não é ano que vem que vai ser? Não é 2026? A gente tem que explicar que é o Mundial de Clubes, que o Flamengo vai estar por aqui, Real Madrid também, Manchester City. Então, ainda o pessoal tateando, entendendo o que é essa competição aqui nos Estados Unidos. Pouquíssima movimentação de torcedores, bem diferente desse Aeroflá que a gente está acompanhando ao longo da programação por aí, Marcela. Ô Pedro, vamos falar um pouquinho do Gerson. Mostramos aí o protesto do torcedor, ele com a nota de R$3, o rosto do Gerson, e tem muito torcedor chateado. Tem razão de estar chateado? Como é que você enxerga também a saída do jogador logo depois desse Mundial? Marcela, eu vou trazer aqui um pouco de informação para você, para o André, para o Breiler, principalmente para o fã do esporte, para o torcedor, e aí eu deixo o juízo para eles, para vocês e também para o torcedor de estar chateado ou não. Se impõe uma narrativa neste momento, através de interlocutores da diretoria do Flamengo, de que o clube não pode fazer nada, uma vez que o pagamento será feito à vista e que o Gerson quer ir para o Zenit. Quem está na outra ponta da negociação, representante, jogador, staff, família, olha um pouco diferente e até com um pouco de incômodo, um certo incômodo. Porque você deve perguntar, ouvi você aí na abertura fazendo uma explanação sobre, mas como assim? Acabou de renovar, a multa era estratosférica, cai para 25 milhões e agora paga esses 25 milhões e ele sai assim fácil. Acontece que lá no início do ano, quando o Zenit chegou pela primeira vez ao Gerson, ao Flamengo, o Zenit ofereceu 18 milhões mais 6 variáveis, totalizando 24 milhões. O Flamengo, esse valor não me interessa. Na figura do José Boto, diretor de futebol, falou, quero 25. O Zenit virou e falou, 25 eu pago. Aí o Flamengo virou e falou, só se o Felipe Luiz quiser que o Gerson saia. O Felipe Luiz não necessariamente se posicionou, o Flamengo ficou ali naquela situação confortável de, olha, eu não vou dizer que eu facilitei a saída do jogador, o Zenit não chegou com a totalidade da multa, então o Gerson fica. E renovou com o Gerson. Deu um salário que não necessariamente era dos maiores do elenco. Tem jogador de ataque, por exemplo, que recebe mais que o Gerson, mas se comprometeu, já que eu não consigo chegar no valor de salário que você quer, Gerson, eu coloco essa multa em 25 milhões, que alguém pode chegar e pagar, e talvez facilite uma saída, que é algo que você queira também, sua vontade de ganhar um pouco mais é legítimo do jogador, então ficou essa multa reduzida, já que não conseguia subir o salário, multa menos, salário mais, para tentar fechar uma equação de ficar bom, quem sabe, para o futuro do Gerson. O Zenit avisou que voltaria, e voltou, pagando essa multa. Então o Flamengo, que topava vender por 25 lá, sabia que chegaria com 25k, só que agora se impõe essa narrativa de que, nossa, mas o jogador quer, então não posso fazer nada. Há uma preocupação do Flamengo de passar para a torcida que está de mãos atadas, que toda a responsabilidade é do Gerson. Só que lá atrás, quem reduziu essa multa foi o Flamengo, deixando essa brecha também tendo essa responsabilidade. Isso incomoda um pouco o Gerson, staff, família, porque sabe-se que a reação poderia ser essa que está acontecendo na porta do Ninho do Urubu, nessa saída no Aeroflá, rumo ao embarque para o Mundial. Então tem um jogo de peças aí, um jogo de narrativas, tem a narrativa do lado do clube, tem a narrativa do lado do jogador, então eu deixo para quem quiser opinar. Só que a informação é, o Flamengo topou reduzir a multa, uma vez que não topava, não conseguia chegar ao salário pretendido para o Gerson. Então, caso alguém chegue aqui no meio do ano, Oriente Médio, Rússia, pagando o que você deseja,
eu quero esse valor. O Flamengo sabia dessa possibilidade, abriu essa brecha e o Gerson sim, legitimamente, quer receber um pouco mais e deve acabar sim se transferindo para o Zenit. Eu falo deve porque está tudo apalavrado, de boca. E o Gerson falou, eu jogo Mundial. E o Zenit falou, eu coloco tudo isso no papel quando acabar o Mundial. Então tudo indica para uma saída do Gerson e tudo indica também para uma saída com uma certa celeuma, com um pouco de rusga entre o jogador, seu staff e a diretoria do clube. Marcela. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram muito do Aeroflá, Flamengo rumo ao Mundial, vai buscar e fazer o máximo, o melhor possível para poder vencer, né? Chegar o mais longe. A gente sabe que é muito difícil porque tem muitos aí, muitos times europeus fortíssimos com elencos estratosféricos, mas o Flamengo também tem um excelente elenco e pode fazer o melhor, né? Fazer o melhor. É o que a torcida espera, não fazer vexame, pelo menos conseguir passar da fase de grupos. E aí chegando nas oitavas, aí já é diferente, porque aí já enfrenta adversários mais complicados. Chegando pelo menos nas oitavas já está de bom tamanho. Se passar disso aí já é sonho, já é algo bom demais, porque o Flamengo, se passar primeiro, segundo, já pega adversários mais complicados. Pode pegar um Bayern, pode pegar um outro adversário, enfim, não é tão fácil assim. Mas o Flamengo pode conseguir. Sobre o Gerson, né, é complicado, cara, essa saída, mas ao mesmo tempo, acho que o Flamengo não perde nada se ele realmente decidiu sair. O Flamengo vai ganhar uma boa grana aí, vai poder conseguir contratar vários jogadores, um só ou vários se quiser. 25 milhões de euros é muita grana, então o Flamengo vai ter aí como contratar uma peça de reposição, um jogador que seja da altura do Gerson, talvez até mais jovem. Isso pode ser muito bom também, sempre olhar, né, de forma positiva, e é isso que a gente busca fazer. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.